Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Marmo e hoje abordaremos sobre um tema tão quanto interessante no momento que estamos passando. Por isso, trouxemos dois especialistas e falaremos sobre como os países estão lidando com a pandemia. Hoje trouxemos o jornalista Nicolas, da revista G1, e o jornalista Alexandre, da revista New York Times. Uma pena que o jornalista americano Alexandre não fala português. Deste modo, faremos algumas perguntas em inglês para ele. Boa tarde, Nicolas. Eu queria começar perguntando para você. A gente sabe que na China, nos últimos meses, o número de casos parou de crescer drasticamente. Você acha que algumas ações iniciais deste país fizeram com que eles chegassem nesse estado? Bom, na minha visão, esse país teve um começo muito ruim, já que o surto do novo coronavírus começou por lá, na cidade de Wuhan. Foi o maior desafio enfrentado pelo governo, porém, ao passar do tempo, em meio a essa fatalidade, a China tem mostrado para o mundo não só a eficiência do seu modelo de governança, mas também um senso de responsabilidade à altura de sua grandeza econômica. Todos os países exportaram bem menos de 1 trilhão no ano, enquanto a China exportou 2.263 bilhões de dólares. Quando a China descobriu o corona, ela abriu em torno de 11 hospitais em 12 dias. Pelo fato da doença ter iniciado a partir desse país, foi observado que no começo do ano, o número de casos no país aumentou drasticamente, enquanto o mundo ainda nem sentia a ferida da gripe. Alexandre, do you believe that the way schools are dealing with the pandemic is being effective? In addition, do you think that this method can be applied to all countries without side effects? Depends. Actually, it depends not only of the schools, but of the students, teachers, and all the related people. If all of them are respecting the quarantine, which is needed, yes, it is a good way to continue the classes even with the pandemic. But if they aren't respecting the quarantine, then there are no difference between going to normal or virtual classes. In fact, depending of the country, it will work. And I'm sure there are places where people don't respect the isolation even with the virtual classes. Like India, Brazil, and Germany, as you can see in this graphic, um, people really don't believe in the virus. Like they think that it's fake. What increases the number of cases because it makes people disrespect the isolation. Because if they don't believe in the virus, they aren't going to respect the isolation at all. And that's why I think it won't totally work on every country, but it should, but it won't. We can also relate this disrespect towards the pandemic to Epicureanism that says the pleasure is the chief good in life and defends the not fear towards death. Besides that, there are students which clearly aren't learning anything at this moment because of problems like ADHD, undisponibility of equipment, or even internet to participate of the classes, or because of simply not caring anymore about the studies, and we can do nothing about it. Nicolas, todos sabemos que em muitos países a situação nos hospitais está precária, só que em alguns ela até está controlada. Para você, qual a razão dessa diferença? Bom, a maioria dos países europeus possui sistemas de saúde com melhores recursos do que os dos países africanos. E isso também afetará a gravidade do impacto do coronavírus. Com a facilidade com que diferentes culturas se ajustam com o distanciamento social, os sistemas de saúde obviamente desempenham um papel crucial na tentativa de controlar uma pandemia, mas não são todos iguais, como os países que realizaram muitos testes no início da pandemia e acompanharam as interações dos infectados. Parecem ter tido mais sucesso em retardar a propagação da doença até o momento. Tanto a Alemanha quanto a Coreia do Sul tiveram muito menos mortes do que os países mais afetados. O momento em que os testes são realizados, e se os testes ocorreram principalmente em hospitais ou na comunidade também, precisam ser levados em consideração. Esses países testaram agressivamente muito cedo e aprenderam muito mais sobre como o coronavírus estava se espalhando. Porém, a Itália e o Reino Unido, que também realizaram muitos testes, registrou um número relativamente alto de mortes. Eles apenas aumentaram substancialmente sua capacidade de teste após a pandemia, já ter afetado consideravelmente esses países. Alexandre,
are you in favor of closing international trade, or do you believe that this would make the economic situation worse? Why? The international trade definitely shouldn't close even if the economics of the countries become very worse. These trades aren't totally being made for profit right now, but to help other countries too. One example of that is the decrease of the import taxes that got even on 0% to some products coming to Brazil. Another example that I can tell are the exports of products to fight the new coronavirus, like masks, alcohol, and hopefully the vaccines when they come out. Obviously, there are not just good points in it. Like I said, the economics of the countries are decreasing a lot. According to IMF, the global economics will get in its worst state since the Great Depression in 1929. But besides that, the stock exchange of Shanghai in China, when it reopened, had a decrease of 7%, and in only one day of June, the stock exchange of Brazil got a decreasing of 3 and 30%. Nicolas, as informações que o mundo inteiro precisa neste momento é sobre as vacinas. Como estão os testes das vacinas e elas serão disponibilizadas logo? Certo, sabemos que o mundo inteiro está em busca da vacina mais eficaz contra o coronavírus. E todos apontam que teremos a vacina concluída pelo menos até o começo de 2021. Podemos citar algumas vacinas que estão mais pautadas no mundo no momento. Na China, o presidente do Grupo Farmacêutico Nacional Chinês afirmou que a vacina do laboratório pode estar disponível ainda este ano, com um custo bem acessível. No caso do Brasil, a vacina da Oxford, que está tomando desenvolvimento pela Fiocruz, no país está prevista para prontidão e distribuição apenas em abril, no próximo ano. Ao mesmo tempo em que os testes avançaram para a fase 3, a fase 2, que avalia a segurança da vacina e a indução à produção de anticorpos em pessoas de diferentes faixas etárias, incluindo idosos e crianças, estava e ainda está em andamento no Reino Unido. Na Rússia, país em que a vacina já foi registrada, recebeu várias críticas pela rapidez pelo desenvolvimento da tal. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado e até a próxima.